Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui, professor André Luiz, trazendo para vocês alguns conceitos na área de filosofia, alguns conhecimentos, algumas reflexões nesta área que, claro, contribui muito com vocês ali, tanto na própria área de humanas, da qual ela faz parte, como na área de ciências da natureza, matemática, suas tecnologias, linguagens e códigos, no geral, tá? Então, veja só, nós temos hoje um tema interessante, mas eu preciso, antes de entrar no nosso assunto, que você tenha o máximo de cuidado aí com a sua concentração, pegue todo o material, fique aí colocado certinho na cadeira para evitar desconforto que tira a nossa atenção, mantenha a sua atenção naquilo que estamos fazendo, ok? Veja só, enquanto conhecimento, a filosofia ela oferece muito, tá? Mas é importante então que nós tenhamos uma área da filosofia, e aí a filosofia é dividida em várias áreas, tá? Mas existe uma área específica para estudar o conhecimento em si, ok? Então, geralmente nós temos elementos que compõem o conhecimento, nós temos formas de conhecimento, nós temos tipos de conhecimento, essência do conhecimento, método do conhecimento, tudo aliado ao conhecimento, existe uma área separada, singular da filosofia para isso. Você sabe o nome dela? Nós vamos estudá-la hoje. Olha só. A epistemologia, olha que nome difícil, né? Nome interessante. O senhor nunca tinha ouvido falar nesse nome. Grave logo você no primeiro ano, que está começando a jornada no ensino médio, talvez realmente seja bem diferente, tá? Mas eu sempre digo aos professores do fundamental, já desde o sexto, sétimo, oitavo, nono, que acostume os alunos à nomenclatura da filosofia, que eu sei que tem palavras, né, que não são muito normais de você ter contato. Por exemplo, epistemologia é um termo que geralmente as pessoas não têm tanto contato, tá? Mas é importante que você tenha noção da existência desse termo, ok? E ali, desde o fundamental, já peço para a galera ir colocando um vocabulário maior, vai aumentando o cabedal de palavras, tanto na filosofia como também em linguagens, né? Para ajudar os professores ali de redação, língua portuguesa, com a escrita, né? Fica mais bonito. Epistemologia é um termo que se refere ao conhecimento, tá? Olha só, a epistemologia se refere à expressão conhecimento. Agora, entenda uma coisa, não é um simples conhecimento. É isso que eu quero compartilhar com você. Não é um simples conhecimento. Este conhecimento ele tem a presença, ok, de um logos maior. Aí vem aquela expressão logos. Professor, o senhor já usou essa palavra, essa expressão logos várias vezes aqui para a gente. E o senhor já disse que é em função do grau de racionalidade. Obviamente, você está correto. Então, veja só, eu tenho uma exigência, vamos colocar a palavra assim para ficar diferenciado. Existe uma exigência maior, ok, para este discurso, que é o discurso da epistemologia, por assim dizer. Tá? Veja só, nós temos várias formas de discursos, várias narrativas, mas a narrativa epistemológica, ela traz dentro dela uma série de características próprias e que constitui como área do saber, como construção do conhecimento e como, claro, descrição da realidade. Ok? E aqui vem logo uma dica para você, você que está no terceiro ano aí, principalmente. Você que vai fazer o vestibular, vem logo uma dica aqui interessante. Você tem de aprender a diferenciar o que nós chamamos de epistemologia, o que nós chamamos de episteme, ela é diferente da expressão doxa, por exemplo. Olha só, olha aqui. A doxa é o que vocês chamam, vou traduzir aqui pelo Helles aqui, vamos lá para o... É o que vocês chamam de achismo. Ah, eu acho aquilo. Se quiser achar, acha dinheiro, que é até melhor, viu? Mas assim, a doxa é uma mera opinião. Veja só a diferenciação. Então aqui eu tenho uma simples opinião. Uma opinião rasa, como a gente fala. Então, olha só, quando eu estou desempenhando, quando eu estou construindo um conhecimento em que eu vou apenas, claro, soltar aquilo, descrever as coisas da forma como eu quero, interpretar a minha maneira, certo? Eu estou construindo
uma doxa, uma simples opinião. Agora, se eu tenho critérios, métodos, se eu tenho mais exigência dentro dessa minha construção, obviamente eu vou para uma outra categoria. Eu vou para a episteme, a epistemologia ali se insere, ok? Então tenha muito cuidado com isso. A epistemologia, ela vai estudar todos os elementos que constituem o conhecimento, a formulação do conhecimento apurado. Tá? Esta formulação do conhecimento em si, este conhecimento que nós vamos construir, esta conceitualização de conhecimento, este gráfico do conhecimento, esta arquitetura do conhecimento, a epistemologia se ocupa enquanto área da filosofia. Ok? Então, teoricamente, nós temos o conhecimento, obviamente, a epistemologia ela tem como fonte de estudo o conhecimento, e aí nós dizemos então que ela é uma teoria a respeito do conhecimento, certo? Ó, é uma teoria sobre o conhecimento, portanto, ok? E aí dentro desta teoria do conhecimento, ou essa teoria sobre o conhecimento, nós temos aqui um gráfico básico da relação de conhecimento. Isso aqui gera um gráfico que eu quero compartilhar com vocês, para que possamos entender como é que se dá este processo de conhecimento. Tá? Geralmente você tem o gráfico básico chamado da relação de conhecimento, onde possuímos um sujeito, certo? Este sujeito, através de uma determinada intencionalidade, vai se ligar a um objeto. Ok? Então, a relação básica de conhecimento é estabelecida a partir deste processo. Eu tenho um sujeito que conhece, aí ele ganha um nome assim, meio, né, até meio muito complicado, chamado sujeito cognoscente, aquele que conhece. Tá? E um objeto que eles chamam, né, que é chamado na nomenclatura, que é trazido como cognoscível, ou seja, aquele que é conhecido. Mas, basicamente, perceba que eu tenho um agente do conhecimento que através de um processo intencional, isso aqui é vetorial, percebe? Então existe um direcionamento e aí eu vou entrar em contato com aquele ou com aquilo que eu quero com o objeto do conhecimento, ok? Então aqui nós temos uma relação básica. Obviamente, eu coloquei o gráfico básico porque isso aqui ele vai mudar dentro da história da filosofia, portanto, várias vezes. Por exemplo, Kant vai acrescentar mais coisas, alguns vão retirar outras coisas. Algumas teorias também vão nomear diferentemente, mas isso aqui é o básico da teoria do conhecimento. Sempre você apresenta um sujeito e este sujeito ele vai se debruçar, ele vai investigar, ele vai tentar descrever o objeto sobre o qual ele está debruçado. Ok? E aqui, dentro da filosofia principalmente, esta relação, ela vem aqui mediada por atitudes filosóficas, não é? Então aqui, quando você vai pegar as famosas atitudes filosóficas, famosas, né? Então, olha só, como nós estamos na filosofia, tá? Nós temos aqui algumas atitudes filosóficas que são consideradas importantes para que esta relação sujeito-objeto seja estabelecida. Como é que esse sujeito ele vai se incomodar? E vem uma coisa importante, vai ter de fazer diferença à sua frente algo para que você possa investigá-lo. Aí nós chamamos de processo heurístico. Só para você ver que tem muita nomenclatura, tá? Mas esse não é o nosso problema. Deixa aí para a universidade, tá? Mas veja só, para este sujeito estudar uma determinada realidade, um objeto ou outra pessoa até, ele precisa, claro, estar motivado, ele precisa se sujeitar a isto, ele precisa de alguma maneira ser captado por este elemento. E aí nós temos atitudes, por exemplo, como o pathos. Olha só. O pathos como paixão, admiração, tá? Olha só, você se incomoda, aquilo que lhe chama a atenção, aquele poder que as coisas têm de trazer para você a dúvida. Então, aqui você se apaixona principalmente por uma determinada realidade e você quer explicá-la. Olha o poder de explicação. Nós temos uma aula aqui sobre a relação em mito e filosofia que falamos muito do poder de explicação que o mito tem, que a filosofia tem. E esse poder de explicação, tá? Ele é gerado por algum elemento, certo? Por exemplo, eu tenho o espanto também, olha, traduzindo a palavra pathos, ok? Que
traz uma outra atitude que não é tão conhecida, mas nós temos o Talma, por exemplo, ó, que é uma atitude filosófica pouco conhecida, mas também perfigura isso, que está na mesma ordem, tá? De paixão, espanto, admiração, mas também pode ser traduzida como perplexidade, aquilo que lhe deixa extremamente motivado a investigá-lo, ok? Então, esta relação de conhecimento, ela também vai depender destas atitudes, desta forma como o sujeito vai ser instigado, motivado. A palavra motivação é importante. E aí lembre, né, vou apelar aqui à psicologia um pouquinho, lembre que existe a motivação externa, obviamente você se incomoda, você se apaixona, você admira, você fica perplexo com alguma coisa e quer explicar, mas existe a interna também. Claro que elas duas, elas vão entrar em harmonia, elas vão coadunar, certo? Elas vão se irmanar, ok? E entrar em sintonia. Então você precisa deste aparato também, que é necessariamente vetorialmente, ou seja, se direcionar conscientemente. Ah, professor, eu posso fazer isso de uma forma extremamente dispersa? Não pode. É por isso que quando eu começo a aula eu digo, olha, te concentra. Por quê? Porque vai existir então essa vetorialidade. Você vai estar conscientemente linkado, antenado, preso a esta realidade, e isso vai gerar em você esta motivação para tentar absorver aquilo que vai ser desenvolvido aqui, ok? Então veja só, nós precisamos mediar através, né, destas atitudes esta relação entre sujeito e objeto, e aí esta relação nós vamos chamar de conhecimento. Quem estuda esta relação é epistemologia, tá? Mas perceba, ela não vai estudar de qualquer maneira, certo? Ela vai classificar. E aqui, por exemplo, nós temos, olha, as classificações do conhecimento, tá? Então, olha aqui, ó. Quando nós vamos classificar o estudo do conhecimento, só para você ver como a epistemologia ela trabalha de uma forma sistemática. Lá não é a la vontade de qualquer laissez-faire, qualquer... Não. Ó, o estudo do conhecimento, ele tem uma certa classificação. Ele não é feito de forma aleatória, jamais. Eu tenho, por exemplo, os tipos. Só uma dica para vocês, não é nossa intenção aqui agora falar sobre eles. Eu só vou citar a vocês. Os tipos de conhecimento, tá, são elementos fundamentais no estudo da epistemologia. Então, geralmente, nós temos os 5 tipos. Tá? Esses 5 tipos, cada um com suas peculiaridades, com suas características próprias, com as suas metodologias e com seus estilos ali de investigação. Mas os tipos de conhecimento, eles vão aparecer o tempo inteiro. Tá? E eles vão constituir o nosso arcabouço teórico, a nossa caixa, né, de conhecimento, aqueles elementos, aqueles conceitos, aqueles fundamentos que vão contribuir demais conosco, certo? Mas nós não temos somente os tipos, nós temos as formas de conhecimento. Tá? Então, estes tipos de conhecimento, eles são formalizados de alguma maneira. Eles são constituídos de alguma maneira, eles são encarados de alguma maneira. Nós qualificamos eles de alguma maneira. Tá? E aí as formas de conhecimento vão ser inseridas dentro desse estudo de como você encara os tipos de conhecimento. Nós temos o que nós chamamos de origem do conhecimento. Origem do conhecimento. E aqui você que é terceiranista, você que vai fazer o vestibular, fica essa dica para vocês. A origem do conhecimento é um dos temas mais questionados em prova de vestibular, por exemplo. Tá? Na verdade, a origem do conhecimento, pela história da filosofia, é em si o elemento mais famoso. Tá? Só para você ter uma ideia, é isso que você estuda lá quando você vai ver racionalismo, empirismo, criticismo kantiano que aparece em vestibular sempre, é uma pedida maravilhosa para a questão de vestibular. A origem do conhecimento, como o nome já está dizendo, eu vou estudar necessariamente, não é mais a forma como eu encaro os tipos de conhecimento que existem, mas sim de onde eles surgem. O nome já está dizendo, origem, né? Será que ele surge do sujeito? Será que ele vem do objeto?
Será que ele está localizado na consciência? Será que ele está localizado nos sentidos? Será que ele está localizado nos dois? Tá? Então veja só, dependendo do ponto de partida que eu encaro, de onde o conhecimento venha, eu posso muito bem entendê-lo de forma diferenciada. Tá? E aí, durante a história da filosofia, você vai perceber que vários autores se posicionaram em relação a este ponto de partida do qual esses tipos de conhecimento eles vão surgirem. Tá? Então, quando você estuda, por exemplo, a filosofia moderna, aí sempre vem a filosofia moderna como carro-chefe aí nessa questão da origem do conhecimento. Tá? A filosofia moderna ela é a que mais se posiciona em relação a isso. Tá? Chegando ali ao final da modernidade, vindo também a filosofia contemporânea, ela tem um posicionamento em relação a isso também, que é muito legal, mas não é nosso objeto hoje falar sobre isso. Tá? Nós temos a essência do conhecimento, certo? Então, quando você fala, por exemplo, do conhecimento, dos tipos de conhecimento, da origem do conhecimento, da forma como eu encaro esses tipos de conhecimento, você também cria aquele elemento fundamental, a essência, a ontologia do saber, o ser, né, o fundamento, o âmago, aquele elemento primoroso. E isso quem trata é a essência do conhecimento. É muito fácil você ver que no mundo contemporâneo, principalmente, logo depois da modernidade, a essência do conhecimento será debatida muito fortemente. Tá? Ela tem uma presença cativa em muitos escritos de Hegel, por exemplo, de Marx, por exemplo, onde você tem idealismo, materialismo. A essência do conhecimento é um tema fervente até hoje, ok? Tem o seu espaço, tem a sua importância, claro, e como importância ela também traz uma série de conhecimentos, ela agrega muita coisa à teoria do conhecimento e epistemologia, portanto, ok? E nós temos o método também, esse aqui é fundamental. Toda vez que você vai estudar o conhecimento, principalmente o conhecimento filosófico e o conhecimento científico, você tem como exigência, olha só, coloquei a palavra bem aqui, de um método. O método ele cada vez se faz mais presente, tá? De todos os elementos que nós temos dentro da construção do conhecimento, e aí você já viu que então nesta relação a epistemologia ela precisa muito desse método, tá? Por quê? Por que, que o método ele é tão fundamental assim? Porque ele organiza, ele sistematiza. Quanto mais ele está presente, mais organizado é, mais propriedades ele tem e mais ele está construído de uma forma aprazível, ok? Então perceba uma coisa importante. Quanto maior o método, quanto mais temos o método, melhor, mais fácil de descrever a realidade ou mais possível de corresponder ao que eu digo, ao que eu escrevo, ao que eu penso, àquilo que eu estou estudando, ok? Que está justamente estabelecido nesta relação, que é fundamental dentro do conhecimento, tá? Então veja só, dentro da história da filosofia, a epistemologia ela vai ganhando força, certo? Mas é só na modernidade, com Kant principalmente, que a teoria do conhecimento ela se torna um imperativo. Vou usar uma própria palavra kantiana que o Kant adorava, imperativo, né? Daí os imperativos categóricos. Tá? Mas veja só, o imperativo da teoria do conhecimento, ou seja, o reinado da teoria do conhecimento, aquela supremacia que a teoria do conhecimento vai começar a exercer, a modernidade é que traz aí todo este aparato. Principalmente, vocês sabem muito bem que dentro do iluminismo, este conhecimento, quer seja legado à filosofia, quer seja legado à ciência, se torna muito importante. Tá? Mas, sem dúvida nenhuma, uma das grandes áreas da filosofia, uma das áreas que tem uma extensão muito forte é a epistemologia. Tá? A epistemologia ela traz para a gente uma condição de conhecimento, uma condição de estudo do conhecimento, uma condição de investigação do conhecimento, para que o conhecimento possa também avançar cada vez mais. Tá? Aí ganha a filosofia, ganha a ciência, ganha todos os tipos de conhecimento e principalmente nós seres humanos também ganhamos muito com esse estudo da epistemologia. Mas fica aqui o nosso forte abraço mais uma vez. Sou André Luiz, convidando vocês a continuar conosco nesta investigação sobre a filosofia, sobre as suas áreas, sobre a construção do conhecimento. Então,
eu sempre convido vocês a continuarem conosco. Dê uma investigaçãozinha ali na plataforma, veja as aulas sobre isso. Continue estudando, que é importante. Não nos deixem sozinhos. Aqui fica a nossa palavra de motivação, carinho e principalmente ali de conhecimento, reflexão e crítica. Sou André deixando vocês. Conto com as próximas aulas e a presença de vocês.